Boa noite, Larissa. Bem-vinda. Boa noite, professora. Onde é que andava escondida? Tava aqui, agora não tava achando o link, tava ruim a internet, daí agora eu achei. Mas é sempre o mesmo link. Olha, Elisângela também está chegando agora. Estavam perdidos? Onde é que vocês andavam? Hein, Elisângela? Boa noite a todos, boa noite. Então vamos lá, porque nós já estamos atrasados. Vamos lá para mais uma aula. Hoje, 8 de abril de 2021, quinta-feira, vamos para a nossa aula de contabilidade rural. Então, os alunos que estão chegando, né? Então, se eu não escutar, eu peço, por gentileza, dos que estão ali, que me auxiliem, me chamem, porque às vezes eu me empolgo dando aula e eu não ouço os que vão chegando, tá? Então, hoje a gente vai dar uma pequena revisãozinha, porque já começam as provas na outra semana, né? Então, a prova já foi protocolada ontem, já foi entregue, e a gente precisa dar um geralzão para vocês, né? E a semana que vem a gente continua, certo? Então, vão estudando, vejam todo o material, nada do que tem na prova está fora do material. Usei todo o material que está disponível nas aulas gravadas para vocês, disponível. Hoje eu disponibilizei para vocês um plano de contas que vocês estavam pedindo. Também eu mandei um material bastante interessante, que é um PDF, é bastante grande ele, mas é bem interessante, tá? E esses dois também vocês vão precisar para fazer a prova. Então, já, inclusive para a aula de hoje, a gente vai usar ele, certo? Então, aproveitem e para os próximos também que vão assistir a aula, vocês vão precisar disso, né? Então, nós precisamos entender algumas coisas, a diferença entre cultura temporária e cultura permanente. Eu me lembro que foi uma das primeiras aulas que nós falamos, né? A cultura temporária e a cultura permanente. A diferença entre custos e despesas na agropecuária, a contabilização desde o plantio até a colheita, como se contabiliza o beneficiamento da colheita, quando a cultura é classificada no imobilizado e quando é classificada como estoque no ativo circulante. Quando se inicia a depreciação das culturas, né? Essa parte de depreciação a gente vai ver após a prova de vocês, tá? Tanto é que isso também não é parte da prova. Onde podem ser classificadas as perdas agrícolas, geada, seca e granizo, e os custos indiretos na agricultura. Então, esses três itens últimos aqui, eles não vão cair na prova agora, tá? Isso aqui já são itens para a próxima prova. Mas esses anteriores aqui, sim, já são itens para a prova, certo? Então, a diferença, se eu pedir para vocês, a diferença entre cultura temporária e cultura permanente. Alguém aí, eu me lembro que vocês, a Julie, se eu não me engano, definiu muito bem o que era cultura temporária e cultura permanente, tá? Eu vou deixar aberto isso aqui, vocês, enquanto eu vou falando, vocês já vão pesquisando ali, vocês vão me explicar depois, tá? A diferença entre custos e despesas na agropecuária. Nós temos custos e despesas. Custos são fases da implantação. Custos é aquilo que é necessário para a produção. Despesas é aquilo que é para manter a atividade agropecuária. São coisas diferentes, que é como nas empresas. Nós temos o custo de produção e nós temos as despesas de manutenção da atividade empresarial, tá? Então, aqui, despesas da atividade agrícola
também nós temos uma série de itens que eles entram como despesa da atividade agrícola. E outros que nós temos custos. O que seria um custo da atividade agrícola? Nós temos custos, fertilizantes são custos. A adubação é custo da atividade agrícola. Uma despesa, por exemplo, um deslocamento para uma fazenda é uma despesa. A manutenção, o telefone, o pessoal, um escritório que faz a contabilidade, uma despesa, e depois, adiante também vocês vão ver mais despesas, né? Aí nós precisamos contabilizar desde o plantio até a colheita, porque não é só a colheita que nós vamos contabilizar, nós temos uma série de coisas que precisam ser contabilizadas. Quando você planta, quando você faz a roçada, né? E todas essas coisas que precisam ser contabilizadas, entra tudo lá na contabilidade. Quando a cultura é classificada no imobilizado e quando ela é classificada como estoque no ativo circulante. Quando que a cultura é classificada no imobilizado? Tá? Nós temos o plano de contas aqui, depois nós vamos ver. E quando que ela é estoque? Quando que a minha cultura é estoque? Quando será? O que é um estoque numa propriedade? Professora, boa noite. Boa noite. Não sei se foi uma pergunta, para responder agora, a senhora só está fazendo... Sim, eu estou perguntando para vocês. Ótimo, então. Estoque, no meu entendimento, é a colheita, vamos dizer, numa cultura temporária, né? Então, colheita de uma verdura, um hortifruti, enfim, a gente pode considerar como um estoque, um exemplo, né? Uhum. Então, a colheita de uma safra de arroz, uma safra de feijão, então, enquanto não é comercializada, ela configura como estoque. Exatamente, é aquilo que você vai comercializar. E para o imobilizado? Imobilizado a gente pode entender como um trator que é utilizado num plantio, né? A gente pode entender como também há veículos, outros veículos também, enfim, máquinas em gerais, então a gente pode aí ter vários entendimentos. Uhum. Tá. E aí depois, e no ativo circulante? Estoque. Desculpa, o estoque, é claro, a gente tem aí a questão, acredito, não leio um pouquinho plano de contas, mas a questão da plantação, quando está plantando, ela vai entrar no ativo, daí tem toda a questão de caixa, recebíveis, acredito também é considerado no ativo circulante de curto prazo. Uhum. Claro, aqui vocês não começamos a ver ainda sobre a depreciação das culturas, tá? Também também não começamos a ver sobre as perdas ainda, né? A depreciação das culturas, quando ela se inicia, nós não começamos a ver ainda isso, tá? Hoje a gente só vai dar um geralzinho assim, tá? E os custos indiretos da agricultura. Então, só para vocês terem uma lembrada, e volto, não sei se vocês chegaram depois, então esses 3 últimos itens aqui não são itens da prova, mas esses outros aqui todos serão, tá? Então, tem algumas particularidades das atividades, da atividade rural nos registros contábeis. A escrituração contábil das entidades rurais é obrigatória, devendo as receitas e custos e despesas serem contabilizados mensalmente. Por sua vez, os registros contábeis devem evidenciar as contas de receita, custos e despesas segregados por tipos de atividade, observando-se o seguinte, daí eu vou ver.
Lembra que eu também já falei isso para vocês, talvez eu não tenha colocado de forma escrita assim, mas eu já falei isso para vocês, lembram? Eu disse, receita de soja, receita de feijão, receita de cevada, de aveia, sei lá, de cada cultura, ela tem que ser registrada separada. Alguém lembra de eu ter falado isso? Oh my God! Não! Senhor! E tem questão na prova sobre isso. Meu Deus! Então, vocês não assistiram todas as aulas. Que sério. Então, isso daqui, tá? Então, ainda bem que eu coloquei aqui por escrito, certo? Então, elas devem ser evidenciadas, receitas, tudo por atividade, tanto as despesas quanto as receitas. Essas são as principais particularidades. E quem já viu o plano de contas que eu coloquei para vocês hoje, ele é bem extenso, tá? Eu coloquei lá no material, na sala virtual, no arquivo, eu coloquei um plano de contas para vocês da atividade da contabilidade rural. Então, as culturas temporárias são culturas sujeitas ao replantio após a colheita, ou seja, são arrancadas da terra para que seja feito um novo plantio, como é o caso do milho, do feijão, do arroz, etc. Quando a colheita terminar, essa conta será baixada para a conta de produtos agrícolas. A contabilidade rural é baseada no ciclo operacional da empresa, que começa na preparação do solo ou inseminação de animais e vai até a comercialização do produto final. Muitas vezes esse ciclo não corresponde ao final do qual estamos habituados e possui características sazonais, tá? Lembro que isso questões de prova, isso aqui na contabilidade agrícola é um abraço, tá? Porque a gente está tão acostumado com a questão tributária das empresas comerciais, que isso daqui é um abraço. Pode fazer 10 perguntas, disso aqui as pessoas são capazes de errar as 10. Só vai invertendo, as pessoas são capazes de errar as 10, tá? Então, isso aqui vocês têm que ter muito cuidado. Nossa, aqui ficou minúsculo aqui, tá, gente? Desculpa. Então, tem que ter muito cuidado com isso daqui. Então, começa no plantio e termina na comercialização. Então, o ano contábil agrícola, ele é diferente do ano civil, do ano fiscal, tá? Ele é diferente. Ok? Essa é a principal diferença. Os critérios de avaliação adotados pelas entidades rurais devem fundamentar-se nos seus ciclos operacionais. As perdas parciais ou totais decorrentes de ventos, geadas, inundações, pragas, granizos, secas, tempestades e outros eventos naturais, bem como incêndio, devem ser registrados como despesas não operacionais do exercício. Certo? Olha, aqui tem teoria, tá? E aqui, claro que isso aqui também eu já devo ter falado para vocês várias vezes, mas com certeza eu não tinha teoria dado por escrito para vocês, e aí, como vocês ainda estão muito habituados a ter a teoria, aqui a teoria escrita. Os custos indiretos das culturas temporárias ou permanentes devem ser apropriados aos respectivos produtos. Os custos com desmatamento, destocamento, corretivos de solo,
e outras melhorias para apropriar o desenvolvimento das culturas agrícolas que beneficiarão mais de uma safra devem ser contabilizados pelo seu valor original no ativo diferido, como receitas, onde é que eu estou aqui? Diferido, como encargo das culturas agrícolas desenvolvidas nas áreas, deduzidas as receitas líquidas obtidas com venda dos produtos oriundos de desmatamento ou destocamento. Destocamento, alguém saberia dizer o que é? Alguém sabe o que é? Acho que foram embora todos. Não, professora, eu não sei o que é. Hã? Eu estava comentando que eu não sei o que é, professora. O destocamento, quem que está falando? É Cleito, desculpa. Cleito, tu não sabe o que é o destocamento? Não sei, professora. Tu tá rindo, Cleito, tá me tirando. Não, sério mesmo. Vamos ver estocamento, destocamento, não sei se tem a ver. Tá, digamos assim, ó, vamos imaginar, tá? Para vocês entenderem bem. Eu faço a poda de pinos ilhote, ou eucalipto. Sobra aqueles troncos lá, não sobra? Sim, aham. Aí eu passo máquinas para tirar aquilo lá, porque eu resolvo agora a plantar soja, a soja, trigo, enfim, o que for. Isso se chama de destocamento. Agora entendi. Faz É sentido. retirado aquelas raízes, aquelas coisas que ficam de árvores, restos de árvores, de tocos, essas coisas que ficam ali, ou mesmo nos campos, eles fazem isso para tirar pedras, aquelas pequenas montanhas de pedra que às vezes tem nos campos, essas coisas, né? Isso também é classificado como um destocamento. Entendi, professor. Ok? Tem mais alguém ali? Cadê o Pedro, que é especialista ali na área? Não está aí, Pedro? Não, ele não está na aula, professor. Está eu, Elisângela e a Larissa. Saiu a Elisângela e a Larissa? Ficou só, botar você e quem, Não, Cleide? e eu estou na aula, e a Elisângela e a Larissa também. São nós três. Ah, tá. Os custos específicos da colheita, como beneficiamento, acondicionamento, armazenagem e outros necessários para que o produto resulte em condições de comercialização, devem ser contabilizados em conta de estoque de produtos agrícolas, tá? Isso você já tinha me respondido lá no começo, acho que foi o Cleiton que respondeu, né? Você já tinha me respondido, porque você colheu eles, sejam eles qual for, então eles têm que ir lá em estoque de produtos agrícolas, tá? Especificado se é estoque de maçã, ou estoque de soja, ou eu posso só dizer estoque de produtos agrícolas. Acredito, professora, que o estoque pode ser a conta macro, talvez. Pode ter uma específica de cada produto, né? Sim, a conta estoque é a conta macro, mas dentro da conta macro tem As contas específicas daí, né? isso, né? Porque senão eu não vou saber. Aí eu perguntar para ti quanto de estoque tem de maçã. Ah, lá o meu estoque tem 1 milhão de toneladas, não sei de quanto lá, mas do quê? Até Aí para precisa... facilitar o cálculo do custo, né, professora, também, né? Isso, exatamente. As despesas pré-operacionais devem ser amortizadas, lembra lá no começo que eu falei? Amortizadas a partir da primeira colheita. O mesmo tratamento contábil deve ser dado às despesas pré-operacionais relativas às novas culturas em entidades agrícolas já em atividades. O que seriam essas despesas pré-operacionais?
Seria, professor, talvez aquele desmatamento, destocamento que a professora comentou antes do plantio? Hum, Acredito que deva ser isso, a preparação do isso. solo, antes da preparação do É. solo. Cadê a Elisângela ali que trabalha com maçãs? Elisângela, nos ajuda, Elisângela? Ó, é, acho que estão tomando um cafezinho, tá? Ou comendo o chocolate da Páscoa da semana passada. Então, tá certo, Cleiton. Tá? A exaustão dos componentes do ativo, isso aqui já nós estamos, que a gente vai já estamos entrando para pós-prova, tá? A exaustão dos componentes do ativo imobilizado, relativo às culturas permanentes formados por custos ocorridos até o período imediatamente anterior do início da primeira colheita, tais como preparação de terra, mudas ou sementes, mão de obra, etc., devem ser calculados com base na expectativa de colheita de sua produtividade ou de vida útil, a partir da primeira colheita. Aqui, quando a gente for trabalhar isso aqui, dá um monte de cálculos, tá? Então, já vou dizendo a vocês que a gente precisa ter calculadora ali para a gente trabalhar. Porque se a gente não praticar, fica difícil vocês acompanharem depois, tá? E tem uma série de cálculos, eu vou usar um método, eu vou dizer, tem vários métodos, mas eu vou usar o mais fácil, certo? Então, só que vocês precisam ter calculadora, eu já vou dizer para vocês que a gente vai precisar, tá? E aí a gente vai ter todos os passos a passos para a gente saber direitinho. Os custos incorridos que aumentam a vida útil da cultura permanente devem ser adicionados aos valores do imobilizado, claro, né? Se ele está aumentando, a cultura permanente, ele deve ser adicionado os custos, olha aqui, ó, incorridos que aumentam a vida da cultura permanente devem ser adicionados aos valores do imobilizado. O que poderia ser isso daqui? O que eu poderia usar no imobilizado? Vamos pensar agora, sair de dentro do nosso chão de fábrica e vamos imaginar lá na nossa empresa, na nossa atividade agrícola. Enquanto vocês pensam, me dão licença para mim buscar uma garrafinha d'água que eu deixei lá na cozinha, Claro, professor. tá? Eu vou deixar até tudo ligado aqui, só que eu preciso da minha água. Deixei em cima da mesa, enchi de água e deixei em cima da mesa. O que eu tinha perguntado para vocês? A senhora tinha perguntado o que poderia ser considerado como custo que aumenta a vida útil, né? Eu até Uhum. estava pensando aqui, professora, como a senhora trouxe a questão da maçã. Mas vamos pegar um exemplo, né, fictício. Vamos dizer que descobrisse um composto que pudesse aumentar a vida útil da cultura sem precisar, vamos dizer assim, ficar somente uma colheita. Então, acho que poderia ser colocado aí. Então, um adubo, um produto que poderia aumentar nesse sentido, né? Porque daí tu tem uma cultura de um prazo X para uma cultura de mais longa, vamos dizer assim. E, por exemplo, se eu fizer uma manutenção numa máquina agrícola, Também, é, também. Então, também. no sentido de, eu vou colocar, vamos pegar um exemplo. Acontece de ter máquinas, vamos pegar trator. Os Uhum, tratores, eles têm vários modelos. Tem uns que a gente chama que são gabinados, né? Que são aqueles uhum, todo fechado com ar-condicionado. Vamos pegar um exemplo uhum, que eu faço um investimento para colocar essa proteção, para ter ar-condicionado. Então, eu uhum. vejo que é um custo, né?
que vai aumentar a vida útil do equipamento, então deve ser contabilizado também no imobilizado. Exatamente. Exatamente. As perdas correspondentes à frustração ou retardamento da safra agrícola devem ser contabilizados como despesa operacional. Olha aqui, ó. Então, são coisas um pouco diferentes, né? As perdas correspondentes à frustração ou retardamento da safra agrícola devem ser contabilizados como despesa operacional. Isso daqui dá tantos processos, né, perícia, dá muita perícia sobre isso, né, porque daí eles não, é lançado como custo, sabe, uma série de coisas, assim, então dá muitas perícias, eu vejo muito disso. Os ganhos decorrentes da avaliação de estoque do produto pelo valor de mercado devem ser contabilizados como receita operacional em cada exercício social, isso é óbvio, né, avaliação de estoque, né, pela avaliação do estoque do produto pelo valor de mercado, sim. Imagina, se eu tenho um estoque que, por exemplo, de maçã, um BIM custava... Quanto está um BIM de maçã? Vamos jogar assim por alto, que eu não sei, tá? Cada BIM tem quantos quilos de maçã? 300, né? Não? Elisângela, socorro. Se eu tivesse fazendo uma perícia na área de maçãs, agora eu me lembrava, que já faz tempo que eu fiz, mas eu sabia. É 320 quilos, um BINS? Professora, Cleiton, a eles... Elisângela comentou que ali no chat que ela tá com problema no áudio. Daí ela tá escrevendo no chat, mas ela Tá, mencionou que um BIM está R$ 125. o BINS está R$ 125? Tá, Isso. R$ 125, quanto pesa? R$ 125 o BINS, e ele é 300 e quantos quilos? Tá, mas vamos deixar. Tá, R$ 125 o BINS, né? Então, você colocou ele no estoque por 125 e está vendendo por 180. Então, esses ganhos decorrentes da avaliação do estoque do produto pelo valor do mercado devem ser contabilizados como receita operacional em cada exercício, né? Sem problema. Os custos necessários para a produção agrícola devem ser classificados no ativo da entidade segundo a expectativa de realização, né? Então, os custos necessários para a produção agrícola devem ser classificados no ativo da entidade, segundo a expectativa de realização. No ativo circulante, os custos com o estoque de produtos agrícolas e os custos com os tratos culturais ou safras ou de safras necessárias para colheitas no exercício. E no ativo permanente imobilizado, os custos que beneficiarão mais de um exercício. Então, um ativo permanente né, que serve para mais de um exercício. Então, essas questões aí. Quem vai saber para isso? Vocês que têm que saber lá, né? E aqui eu coloquei só uma figurinha eu tentei recortar, isso está no material que eu mandei para vocês, tá? É uma forma ilustrativa da gente saber tudo, mas eu tentei recortar elas e eu não estava conseguindo, e eu estava demorando muito tempo para recortar todas, e era um monte de figuras. Daí eu quero saber de uma coisa, eu vou mandar o arquivo para eles, que é melhor. Então, aqui é uma forma ilustrativa de como elas estão, né? Fase da cultura temporária. Então, aqui tem todas as fases, né? Tinha todas elas, e como que se iria contabilizando, né? Os registros contábeis. No ativo circulante, o arroz, o milho, a soja, a cultura, tipo de plantação, né? Aqui, ó. Então, tem todos os processos. A contrapartida desses lançamentos será normalmente disponível a contas a pagar, depreciação acumulada, tem todo o processo, tá? Bem interessante, ó, tem lá no ativo circulante,
produtos agrícolas, como eu estava dizendo, a teoria primeiro eu estava explicando para vocês, tá? Então, tem todas essas figurinhas aqui, é bem interessante essa forma ilustrativa aqui, de como faz um lançamento, ó, de como vai, todos os passos que vai seguindo, tá? É uma forma didática diferente, ilustrativa para a pessoa. É uma forma um pouquinho diferente, mas é bem interessante, tá? E, por final, eu tenho um videozinho que eu vou passar para vocês e nós vamos fazer várias discussões depois, tá? Até aqui, tudo ok? Tudo certo, professor. Tem alguma novidade ou algo assim que deixou vocês perplexos? O que vocês acham? Professor, para mim teve duas situações. A primeira que foi a questão do ativo diferido, que na contabilidade comercial já não se utiliza mais há alguns anos, né? Então foi a primeira. A segunda foi os registros imobilizados de custos que vão, vamos dizer assim, decorrer de mais cultivos, né? Então são duas situações que assim me chamou mais a atenção. Exatamente. Então, por isso que eu disse, a contabilidade agrícola, ela tem algumas algumas não, várias particularidades, tá? Várias. A primeira dela é que o calendário dela é diferente do ano comercial nosso, né? Então, é uma, dentro da própria contabilidade, dentro do próprio plano de contas, tem uma série de particularidades, tá? Então, vocês têm o plano de contas lá no arquivo de vocês, que vocês podem acompanhar todo ele, tá? Bem direitinho. Ele está em Word, se vocês querem ampliar ele, eu fiz questão de deixar em Word, que é mais fácil, vocês podem ampliar, pode fazer o que vocês querem, tá? Mas ele é um plano de contas oficial, eu tirei do próprio Conselho de Contabilidade, certo? Então, sem medo de errar, ele está de forma que vocês possam aproveitar bem, tá? Vamos ver esse videozinho aqui. Ele tem duas coisas. Ele é falado em português e tem a legenda em inglês, tá? Mas então não precisa vocês verem a legenda, porque a legenda é igual à fala. Mas se alguém quiser prestar atenção, então já vou deixando Opa! Eu tenho que baixar o vídeo antes. Eu só deixei alertado para vocês não ficarem preocupados em ver a legenda, né? E a legenda não tem... É a mesma coisa que tem na fala. Esse vídeo, eu peguei ele em inglês, porque foi numa palestra que eu fiz, eu também ia utilizar ele, e no fim não deu tempo. Eu só gostaria que vocês me dissessem quando vocês estiverem ouvindo, tá? Estão ouvindo? Sim, professor. Sim, professor. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras no véu das cascadas, ronco de trovão. E depois dormem tranquilas
misteriosa canção, água que o sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvens de algodão, gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Da chuva, tão tristes são lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes pro fundo da terra. Pronto, vamos lá? E aí? Bem legal o vídeo, professor. Bem massa. Sim. Essa música, na verdade, é muito, muito legal. É. O que vocês acharam? O que vocês têm para dizer? Já que a nossa disciplina é contabilidade agrícola, tudo a ver. É, tudo a ver. Na verdade, a água é fundamental, né, principalmente na agricultura, né? Sem água tu não tem cultivo, sem água tu não consegue ter produção de gado, enfim, não consegue fazer nada. Porque quando tu trata da agricultura, direta ou indiretamente, a água tem que estar presente, né? Não que também em atividades comerciais, privadas, não. Mas às vezes ela é secundária, não faz tanto sentido, né? Mas na agricultura tem uma atuação muito, muito importante mesmo. Tá. E essa questão ambiental, você acha que nós, na contabilidade agrícola, na contabilidade agrícola, é que como eu estou dentro da disciplina, eu falo tanto da contabilidade, nós temos uma preocupação, né, na questão do meio ambiente, na questão da sobrevivência, e nessa questão ambiental das propriedades também, que vocês sabem que as propriedades rurais, já que a gente está trabalhando isso e entra na nossa disciplina também, nós temos a questão de preservação dessas atividades, e aí entram os custos das propriedades. Vocês têm conhecimento disso? Professora, na verdade, assim, quando a gente fala na agricultura, na agropecuária, empresas, quando é empresa mesmo, né, tirando um pouquinho da atividade familiar, né, da agricultura mesmo, ou da pecuária, eu vejo que às vezes a questão ambiental ela é até deixada às vezes um pouco de lado, em detrimento da produção, em detrimento do negócio. Tanto é que a gente percebe aí, em alguns casos, desmatamento, né, para plantio, desmatamento para plantação de pasto, então situações que realmente impactam no meio ambiente, né. Quando a gente traz, muitas vezes, para a agricultura familiar, a minha percepção, eu vejo que a percepção é que tem um cuidado muito, né, as famílias cuidam muito daquele ambiente, porque é um ambiente que convivem, é um ambiente que plantam, é um ambiente que produzem ali tudo ao mesmo tempo, né, então tem uma preocupação maior. Então, para mim, é esses dois opostos, né, tanto é que eu brinco que, às vezes, o agro, ele pode ser pop, ele é tech,
né? Mas ele também tem uma parcela bem significativa aí em questão de desmatamento, em questão de uma, vamos dizer assim, de um impacto ambiental também negativo. Exatamente. E aí eu pergunto assim para vocês, tá? Aonde está o erro disso? Quem que está errando? Nós professores, nós universidade, nós produtores, nós economistas, nós seres humanos ávidos pela economia, nós seres humanos preocupados pela ganância, nós seres humanos não preocupados com o futuro, né? Nós, seres humanos, preocupados com aquilo que nós não fizemos a nossa parte, talvez na cidade, e preocupados com os produtores. Eu vou respondendo também, mas se as colegas quiserem compartilhar também o posicionamento, acho que é interessante. Mas qual é a minha visão, professor? A minha visão é que é um conjunto, né? Então, é um conjunto do nosso sistema hoje capitalista que a gente vive, um sistema de consumo, né? Que quanto mais produção, quanto mais venda, melhor. Mas eu vejo também vai numa questão de conscientização, né? A gente fala em água. Água a gente ainda não consegue a gente não consegue utilizar de forma consciente. A gente vê em casa uma torneira deixada aberta. Então são pequenas ações. É um conjunto de ações que começa lá desde a educação primária e vai até a formação adulta, né? Passa por diversos setores. Eu vejo também um esforço para que mude isso, né? A senhora comentou dos professores, né? Eu lembro que na minha formação, várias vezes sempre foi comentado, ó, ter que cuidar da água, ter que cuidar do meio ambiente em si, né? É uma questão de futuro. Mas eu vejo que na hora de executar mesmo, e eu pego um pouquinho a obrigação também, a gente acaba descuidando um pouco às vezes. É não separando o lixo, é ficando mais no banho, é gastando mais água, enfim, é uma série de fatores. É o consumo exacerbado de produtos, jogando fora, né? E a questão, assim, eu pergunto para vocês, se tivesse uma disciplina de contabilidade ambiental e eletiva, ninguém ia fazer, né? Dificilmente. Eu acho que dificilmente por causa desse sentido, professora. Veja bem, quando a gente fala em capitalismo, a gente fala o nosso foco também, né? Muitas vezes a gente é preparado e nós temos a mentalidade de, poxa, eu vou buscar um viés, vou me especializar em um ramo da contabilidade que eu possa ganhar mais dinheiro, né? Então a gente também pensa na questão monetária. Então eu acho que realmente seria uma disciplina. Talvez, não sei se teria muitos adeptos no primeiro momento. E aí que está aquela questão assim, porque daí nós não saímos nós ficamos dentro da nossa caixinha, nós trabalhamos tudo por caixinhas, né? Lembra que já faz tempo que eu digo assim, ó, tem que sair da caixinha, não é da casinha, sair da caixinha. A gente não trabalha tudo por quadradinhos. Eu sou da área de contabilidade, eu não quero saber da área de administração, eu não quero saber de agronegócios, eu não quero saber de economia, eu não quero saber de meio ambiente, eu sou da área de contabilidade. A minha área, eu quero todas as disciplinas que me direcionem para a contabilidade. Não é assim que a gente faz? E eu não estaria só dentro daquela caixinha? Verdade, professor. Verdade, até por isso, só trazendo um parênteses, né? Muitas vezes a gente questiona, nós enquanto alunos, né, trazendo um pouquinho. Por que fazer uma disciplina de ética não, mas
Uma disciplina Agora, de deixa eu te psicologia. interromper, Cleiton. Agora, eu duvido que vocês três não tenham, você não pode dizer que não, mas eu duvido que vocês três não tenham pensado, a prof passando esse vídeo aí, tá matando a aula. Eu duvido que não, eu duvido. Eu vou dizer que eu acabei não pensando, não posso dizer pelas colegas, mas eu acho que é importante essas discussões, professor. Porque, assim, quando a gente pensa em um futuro profissional, né, e eu já estou basicamente consolidado no meu atualmente, e a contabilidade é um segundo viés, né, que eu pretendo atuar futuramente, a gente tem que pensar de maneira ampla. E na prática, a gente vê o quão importante é ter esses conhecimentos mais amplos. Então, ter conhecimento de meio ambiente, ter conhecimento de políticas sociais, ter conhecimento de várias situações que não são disciplinas diretas do curso, mas que envolvem formação profissional. Então, eu acho que é super importante a gente discutir isso. É claro que se a gente muitas vezes não tem uma disciplina obrigatória, realmente acaba passando por essa situação que eu comentei da senhora, da gente buscar realmente a questão técnica e não pensar na questão de desenvolvimento muitas vezes, né? Então, eu preciso saber fazer demonstrações, eu preciso saber da contabilidade em si, tá? Mas o que vem junto? Né? Essa é uma discussão quase filosófica e, e sociológica também, que é importante a gente fazer. A gente não tem o hábito de dizer essas disciplinas é só para gastar meu dinheiro, mas a gente precisa entender o porquê que algumas coisas, estão ali postas naquelas caixinhas, que é exatamente para a gente pensar fora da caixinha, porque a gente precisa enxergar as coisas um pouquinho diferente, né? A gente precisa enxergar as coisas Eu um não pouquinho sei por que diferente. que a gente tem que ter essas horas lá, fazer essas horas. Não sei o porquê disso. A gente já paga a faculdade, tem que pagar mais essas horas aí. Não, eu estou falando, não estou falando das horas, Larissa, eu estou falando fazer as disciplinas eletivas, porque vocês têm Sim, as professora, disciplinas. mas eu já aproveitei o embalo já para falar das horas. Tá, mas assim, Larissa, daí eu te pergunto, eu posso concordar contigo, tá? Que você perguntou que queria saber o porquê das horas, mas você não acrescenta conhecimento quando você faz essas horas? Sim, professora, mas é uma coisa que não precisava, né? Eu acho que não precisava isso. Mas, digamos assim, que se você não fosse obrigada a fazer essas horas, você faria algum conhecimento extra fora da caixinha? Não. Tá entendendo por que que as coisas às vezes têm que ser meio que impostas, né? E aí agora chega onde eu queria falar, né, do vídeo que eu coloquei e da questão da rural, porque tem leis, né, que tem que ter uma quantidade de terras de preservação ambiental. Por que que tem que ser feito isso? Tem que ser imposto, porque quando não tinha isso, e as pessoas desmatavam tudo, deixavam tudo, tiravam tudo, né? Isso foi dos meus avós, foi dos meus pais, foi tudo, era feito assim, isso é normal. Não tem, eu me lembro de criança, derrubava aqueles matos inteiros, assim, tudo. Era isso que eles faziam. Mas só que é uma coisa que vai se exaurindo. Vocês vão ver depois, quando vocês forem aprender a depreciação, exaustão, e, né, enfim, é uma coisa que vai se exaurindo e tem coisas que não voltam mais. E se elas não voltam mais, elas precisam ser preservadas. Por exemplo, a água não volta, aquilo que você consome, ela não volta mais. E a água é finita, ela não é infinita.
ela é finita. Alguém postou aqui primeiro, sem água a gente não vive, mas ela é finita. E daí, se sem água a gente não vive, não tem alimentação, né? E da onde vem a nossa alimentação? Da agricultura, do Então, campo. tá vendo que eu estou fazendo vocês saírem da caixinha da contabilidade? E aí? Nós não temos outro jeito, né? Nós precisamos se preocupar com isso. E aí, antes que vocês me perguntem, tá, professora, mas como que eu vou me preocupar? Como que eu vou dizer para o meu produtor que ele precisa ter uma preocupação ambiental se ele está preocupado em produzir e cobrir os seus custos? Tá? Muito bem. Como que eu vou colocar isso na cabeça dele se ele está preocupado em minimizar a mão de obra, está substituindo a mão de obra por produtos químicos, defensivos, né? Produtos químicos para fazer roçada, para fazer isso, para fazer aquilo. E daí eu sou a favor? Daí É eu sou a favor complicado. do meio ambiente, eu sou a favor do produtor, eu sou a favor do quê? Pode falar, E- Cleiton. Não, eu ia dizer, professora, é bem complicado mesmo, né? Porque a gente sabe que tratando ainda de produção agrícola, a gente já conversou isso, né? Principalmente pequenos produtores ainda é uma dificuldade, mesmo um profissional da contabilidade, seja qual for, de compartilhar as ideias e de aceitar, né? Mas uma situação que eu vejo que hoje talvez seja o viés para essa agricultura é uma agricultura mais sustentável, né? Então, uma agricultura orgânica, em que possa estar se trabalhando ferramentas para plantio, né, orgânico, sem agrotóxico, um exemplo. A questão de água também pode estar se trabalhando aí um sistema hidropônico, enfim, alguma coisa que possa estar reaproveitando água. Enfim, algumas situações nesse sentido. E como a senhora falou, eu acho que essas leis, elas facilitam e ajudam bastante, né? Porque quando pesa no bolso, as pessoas começam a ter uma preocupação maior, né? Então, eu acho que seriam alguns caminhos, talvez, para trabalhar, mas é fato que hoje, muitas vezes, a gente se preocupa com o presente e com o futuro a curto prazo. E a médio também. Mas a longo a gente acaba não parando muito para pensar. E a água, talvez para nós hoje, não faz sentido dizer que vai faltar para nós, para os nossos filhos, mas talvez, tipo, meus netos, possivelmente possa ser um problema que eles vão ter que resolver, um problema que nós geramos, nossos antepassados geraram, mas que eles vão ter que resolver ali na frente. E que a gente vem trazendo e a gente não está fazendo nada, né? A gente não faz. Exatamente. A gente não faz. Porque, por exemplo, por que não se faz na agricultura, por exemplo, né? Por que eu não posso fazer um sistema de irrigação com água da chuva? Por que eu não posso acumular? É gratuita? É natural? Como que eu vou estocar isso? Não sei. Usa tecnologia, usa inteligência, né? Alguma coisa tem, dá para fazer. Que não dá? Nas nossas casas, por que a gente não faz? Já se sabe que o custo para, por exemplo, para instalar uma parte para usar a água da chuva de uma obra não é nem 3% do custo de uma obra total.
Então, imagina, e o quanto você economiza com isso. Só que a gente não pensa, ninguém pensa, né? É aquela coisa, o quadradinho. O quadradinho. Tu tá naquela caixinha e tu segue aquela linha sempre, e aí tu começa a questionar, mas isso eu não vou fazer, isso não me interessa, isso não me acrescenta nada. Mas como? Como que não? Como que não vai acrescentar nada? Principalmente nós aqui que trabalhamos, por exemplo, essa atividade rural aqui, por exemplo, contabilidade rural aqui, ambiente totalmente voltada para ela, para atividade, para aqui, para vocês que vão fazer essa contabilidade, vocês que vão trabalhar com isso, o que a gente faz? Né, como contadores, o que a gente vai fazer para esses produtores? O que a gente vai sugerir? Professor, quando a senhora fala em usar inteligência, me lembrou agora, esses dias estava assistindo uma matéria da Embrapa, eu acho, agora não me lembro qual programa da televisão, mas uma matéria da Embrapa, em que um agrônomo conseguiu desenvolver um mecanismo ali com um cano, com tubo, coisas super baratas, assim, mas que não precisa de um motor elétrico. Então, veja bem, é, um terço, um quarto, um quinto do valor que seria para a aquisição do motor, para montar esse equipamento com canos, com outros materiais, como eu disse, bem simples. Então, eu acho que hoje tem formas, hoje tu pode buscar, o conhecimento está aí, disposto na internet, tu joga no YouTube como fazer alguma coisa, você vem mil e uma dicas, invenções, inventos. Então, eu acho que essa é uma situação, quando um cliente chegasse, eu acho que talvez eu ia questionar ele assim, por que tu precisa comprar uma máquina de R$ 2.000 se tu pode ter um outro material que vai fazer o mesmo, vai ter a mesma finalidade, tu não vai gastar menos, e inclusive tu não vai ter uma despesa com energia. Então, eu acho que é essa também a nossa pegada. A gente tem que achar formas que têm impactos menores. Sem precisar Ex utilizar energia, também daí já está ajudando o meio ambiente também. exatamente isso. Com certeza. Obrigada, Cleiton, pela contribuição, tá? E as meninas aí? Oh my God, tá? Então, vamos, deixa eu ver aqui o que eu tenho mais para vocês. Em relação à matéria de hoje, ali, o que vocês têm de dúvidas? Vamos lá, já que a gente falou do vídeo, falamos de... Eu já dei uma disciplina na FACVEST de contabilidade ambiental, e tinha uns 30 alunos. Isso foi, acho que em 2012, que eu dei essa disciplina de contabilidade ambiental. E depois eu não me lembro de ter visto essa disciplina, e era para o curso de contábeis. E era na 8ª fase essa disciplina, contabilidade ambiental. E também tem a contabilidade ambiental, ela entra, também tem umas particularidades, também tem um plano de contas, né, um pouquinho diferente, mas é bem interessante também, bem bom. Uma série de particularidades também, que entra essa questão da preservação dos rios, da parte onde as empresas estão instaladas, um monte de coisas importantes. Então, voltando para a nossa caixinha agora de novo, né, que não adianta, tem que voltar lá para a caixinha. A matéria de hoje, né, para as meninas ali, o Cleiton já deu o feedback dele, as meninas, o que de novo tem ali, o que preocupou vocês, o que não está preocupando. Eu estou preocupada que os alunos não estão vindo para a aula também, né? A Júlia, uma que não faltava nunca, não está mais vindo.
Vamos lá, vamos lá. Professora, ficou bem explicado a aula de hoje, sem dúvidas no momento. Só na prova vai ter as dúvidas, tá? Na prova deve ter umas 3 questões, só dessa parte que eu passei hoje, 3 ou 4 questões. Então, aconselho vocês a reverem a aula, de novo, olharem o material direitinho, olharem as aulas anteriores, né? Olharem o material que eu disponibilizei lá para vocês, o arquivo, que está lá no arquivo, tem 2, tem o plano de contas e tem também mais um material, esse que eu coloquei das figurinhas ali, que foi só para ilustrar, que tem todos os caminhos, como faz o lançamento de cada uma das contas, tá? É ilustrativo, tá? Tem os desenhos, tem a figurinha desde o plantio até a hora da colheita e como é que vai fazendo os lançamentos. É bem interessante. Eu ia colocar tudo em PowerPoint, mas ia levar uma tarde toda recortando todos os PDF para montar. Daí não tive tempo para fazer tudo isso. Não que vocês não merecessem, não deu tempo para fazer, tá? Deixa eu ver aqui se eu tenho um outro material, mas eu acho que era só isso aqui. Da aula de hoje, por mim, era isso aí que eu tinha. Certo? Certo, professora. Obrigado, viu? Eu que agradeço vocês de estarem ali, estou à disposição de vocês. O Cleiton, a Larissa, a Elisângela, obrigado de estarem aqui. Semana passada vocês tiveram a Páscoa, com certeza devem ter comido bastante chocolate. Bastante. Ajudamos a economia, professora. Pelo menos aqui em casa. Não, eu disse bastante, pelo menos ajudamos a economia. Ajudaram a economia, tá certo. Fizeram a economia andar, né? Tá certo. E colaboraram com a economia. Tá certo. Alguém tem que fazer circular, né, o dinheiro. Eu ainda estou comendo. Ah, eu sabia, Elisângela, por isso que você não estava falando, né? E eu aqui só na aguinha com limão aqui, olha aqui, ó. Eu também tô comendo. E o bebê, Larissa? Tá aqui, professora, tá bem grandona já. Vai fazer 1 aninho já mês que vem. É, eu me lembro. Tá contigo aí? Tá dormindo ou tá acordada? Tá dormindo. Oh, que amor. Qual é o dia que ela faz 1 aninho? Dia 4. 4 de maio? Isso. Ai, que amor. Perto do Dia das Mães, né? É, bem pertinho. Ai, que amor. A Elisângela podia trazer uma caixa de maçã aí pra gente comer, né, Elisângela? E o Cleiton, o que vai trazer o Cleiton? Lá um chazinho para nós. E a Larissa, o chocolate. Levar uns pinhão aqui de Lages, professora. Ah, os pinhão, isso. Mas não teve festa do pinhão ano passado, né? E nem esse ano não vai ter. Não, ano passado não tem, possivelmente esse ano vai ser cancelado também, já deve ter sido. É, eu acho que sim, né? Então tá, gente. Então, um beijo no coração de vocês, um abraço, até a próxima semana. Tchau, professora. Até a próxima Tchau, semana. tchau.